Boa tarde, pessoal. Chegamos aí na 25ª semana de aula e hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí sobre as células. Mas o que a gente vai falar hoje? Nós já falamos o que é a célula, já falamos sobre os tipos de célula, suas principais características, como a gente consegue estudar elas e tudo mais. O que faltou a gente estudar? Bom, tem uma pergunta que pode surgir para a gente, que é a seguinte: quando a gente falou lá sobre as células formarem todo o nosso corpo e que elas são bem pequenas, né? A gente falou lá o tamanho delas, elas são microscópicas e tal. Fica aquela questão, né? Pode surgir aquela pergunta, mas como é que essas células formam o nosso corpo, né? A gente já falou lá desde a primeira aula sobre célula, a gente falou que ela é a menor parte que forma o nosso corpo. Mas como ela faz isso? É isso que a gente vai entender hoje. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos apenas uma célula. Aí vocês podem perguntar assim, mas Felipe, uma célula só? E não são só as bactérias que são feitas por uma única célula? É verdade, as bactérias são feitas por uma única célula, mas eu disse que nós já fomos formados por apenas uma célula, quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Todos nós somos formados por células. No nosso corpo, né, já que somos organismos aí pluricelulares, nós temos muitas e muitas células, mas todas elas vieram de uma única célula, certo? E como é que essa única célula se formou? Bom, essa única célula aí que eu estou falando, ela é chamada de zigoto ou célula-ovo. Ela é formada durante o processo chamado fecundação, quando o espermatozoide, que vem do pai, e o óvulo, que vem da mãe, eles se juntam ali para formar essa célula. O zigoto ou célula-ovo é a célula que eu disse que tudo que tem na gente veio dessa única célula ali. Nessa célula, a gente tem os genes dos nossos pais, né, tanto do pai como da mãe, mas isso vocês vão estudar direitinho lá no 9º ano. O que é importante saber? Um dia aí, ocorreu a fecundação. O espermatozoide encontrou o óvulo, certo? Se juntaram ali e formaram essa única célula ali, né? A célula-ovo ou zigoto. Dentro dessa célula já tinha ali o nosso DNA, né? Tinha ali os genes que veio do pai, os genes que veio da mãe, e isso é o que forma o nosso DNA. Todas as nossas características já estavam escritas, né? A gente não falou que o DNA é o que diz ali nossas características. Todas as nossas características estavam escritas ali no nosso DNA. E a partir dessa célula foi que todo o nosso corpo se formou. Uma das coisas que a gente falou lá, quando a gente falou das características das células, é que elas podem se dividir. Então, uma célula, ela pode se dividir ali, formando duas, beleza? E é isso que acontece com a célula-ovo ou zigoto, né? Ele vai se dividindo ali, várias e várias e várias, inúmeras vezes ali, até formar todas as células que a gente tem no nosso corpo. Então, tudo começou com essa única célula, que foi ali feita, né, a partir da junção do espermatozoide com o óvulo. Ao se juntarem, eles formaram o zigoto, essa única célula ali. Com o passar do tempo, o zigoto se dividiu em duas. Agora a gente tinha duas células ali. Depois se divide em 4, depois se divide em 8. Cada célula ela se divide ali em duas partes, tá entendendo? E a gente vai aumentando esse número. Então, 1, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16, 32, 64 e por aí vai. Até que a gente tivesse todas as células que formam o nosso corpo. E sabe quando a gente fala de DNA, que o nosso DNA, né, não importa se você pega, de onde você vai tirar a célula do nosso corpo, o nosso DNA é igual. E vem exatamente disso aí, porque a gente inteiro foi formado ali a partir de uma única célula. Quando essa célula se divide, ela forma duas que são iguais, né? Depois dessas duas se dividem, formam 4 ali, que também tem o mesmo DNA.
Mas uma coisa importante, né, que vocês podem pensar assim, naquele vídeo que a gente falou sobre os tipos de células, a gente disse que existem células que são diferentes. As células que estão nos nossos ossos são diferentes das células que formam nossa pele, são diferentes das células que estão no nosso sangue. E por que isso acontece, já que todas vieram de uma só? Bom, isso é um processo que se chama de diferenciação, certo? De ficar diferente, tá entendendo? Conforme essas células vão se multiplicando ali, né, dividindo, cada uma se divide em duas, e esse número vai aumentando e aumentando. Conforme passa o tempo ali da gravidez, essas células vão ficando ali, ganhando outras funções. Então, algumas células vão ali para o lugar e se transformam nas células da pele. Outras vão ali para outro lugar e se transformam nas células do sangue. Elas vão mudando com o passar do tempo, certo? Dentro delas, a gente vai ter ali o mesmo DNA, porque viemos de uma única célula. Mas conforme o tempo vai passando, elas vão mudando um pouco. Deu para entender? Isso é uma coisa que vocês também vão estudar mais para frente, né? Lá no 8º ano e tal. Mas o que é importante a gente entender aqui? É importante a gente entender que todos os seres vivos, não importa qual tipo seja, né? Mas falando especificamente da gente, todos eles vêm de uma única célula ali. Então, um dia fui uma única célula, o zigoto ali, ou célula ovo, que foi me dividindo, digamos assim, até formar, né, todas as células que formam meu corpo hoje. Vocês, a mesma coisa. Todos os animais passam pela mesma coisa, as plantas e tudo mais. Beleza? Sempre a gente tem uma única célula que vai se dividindo ali e formando todas as outras. E conforme ela vai se dividindo, ela vai ficando um pouco diferente. Deu para entender? Então, observem aqui essa imagem, beleza? Ó, aí a gente tem todo esse caminho que eu falei. A gente tem o espermatozoide que vem do pai, o óvulo que vem da mãe, que se juntam ali e formam o que a gente chamou de célula-ovo ou zigoto. Primeiro ali 2 células, depois 4, depois 8, e vai continuando até que a gente tenha muitas células. Com o passar do tempo, essas células vão se dividindo mais e mais e mais, aumentando esse número, e vai formando ali, né, o feto, e depois, ao nascer, né, a gente tem um bebê ali formado por muitas e muitas células. Mas todas elas vieram dessa primeira célula ali, o zigoto. E é isso que a gente vê nessa imagem, todo esse caminho para que se seja formado ali, né, um ser vivo, no caso, um bebê. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí como que hoje nós, do tamanho que somos, viemos ali de uma única célula. O que a gente podia falar ainda hoje aqui? A gente podia falar de como nós somos organizados. Como assim? Nosso corpo, ele tem uma certa organização ali. Todo mundo sabe que quando a gente olha para um osso, a gente vê muita diferença do que é, por exemplo, um músculo, né? A carne que a gente vê normalmente, digamos assim. Tem muita diferença ali. E tem muita diferença deles também para a pele ou para o sangue. E tudo isso é o que a gente vai chamar, e a gente vai falar disso mais na próxima aula, que é a organização dos seres vivos, mais precisamente dos animais. Mas, dando um resuminho, eu não disse que as células iam ficando ali um pouco diferentes conforme elas iam se dividindo, né? Cada uma ia ganhando ali uma função, né? Essas células que têm a mesma função, elas se juntam formando os tecidos. Na próxima aula a gente explica direitinho isso. Esses tecidos, eles também se juntam, formando ali os órgãos, como por exemplo o nosso coração, o nosso pulmão, a nossa pele é um órgão, não sei se vocês sabiam disso. Então, a gente tem células ali que têm a mesma função, que se juntam e formam os tecidos. Aí esses tecidos se juntam ali, né, para fazer algo que se chama órgão. Esses órgãos também se juntam ali para formar o que a gente chama de sistemas. Então, a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema digestivo, a gente tem aí o sistema respiratório, não, já disse, o sistema cardiovascular. Cada sistema tem uma função ali no nosso corpo. E todos os sistemas juntos formam
nós, os organismos, certo? Mas isso a gente vai falar mais na próxima semana. Por enquanto, é importante que vocês tenham entendido como é formada a célula-ovo e como é que, a partir da célula-ovo, a gente forma o ser vivo. O que acontece nesse caminho? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida já sabe, é só perguntar lá no grupo. E até a próxima aula.